Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo, nós vamos falar do relatório gerencial do fundo Devan Recebíveis Imobiliários, fundo de investimento imobiliário, né, fundo de crédito. A gente vai ver aqui como é que ele performou nesse mês de junho de 2024. Tem informações muito importantes aí, inclusive que justifica a queda do preço de mercado do DEVA 11, beleza? Então, vamos lá falar do DEVA 11, mas antes queria que você aí, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa o seu like. É tudo de graça e agradecendo aqueles que já são inscritos no canal, continue conosco aí, beleza? E deixe suas sugestões de vídeo aí no comentário desse vídeo, beleza? E também o relatório gerencial esse relatório gerencial eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, vamos falar aqui do DEVA 11, fundo que inclusive eu tenho em carteira, né, tenho em carteira o DEVA 11 já há mais de 2 anos, então peguei aquela queda monstruosa dele. Hoje aí estou com um preço médio de em torno de R$ 63 mais ou menos, né, mas fundo que não para de aparecer surpresas aí pra gente, né. E a gente vai ver aqui como é que anda a situação do fundo. Antes aqui algumas informações, importantes para quem não conhece, é um fundo que desde agosto de 2020, né, nasceu ali depois da pandemia para investidores em geral e investe principalmente em certificado de recebíveis imobiliários. E tem um prazo de duração determinado, tem uma gestão ativa e quem gere ele é a Devan Asset Investimentos, tá. Atualmente está com um pouco mais de 109 mil cotistas e pelo que a gente vem acompanhando, segue a queda do número de cotistas, tá. Esse é o código de negociação na bolsa e essas são as taxas aí cobradas que não alteraram nada aí do que a gente falou já anteriormente nos relatórios. E ele que é um fundo bilionário, mas que atualmente o valor de mercado dele, pouco mais de 500 milhões de reais, inclusive fechou aqui junho a 39,52 e está mais ou menos isso aí, hoje fechou próximo aos R$ 39, tá. Ele quer anunciar seus dividendos no quinto dia útil e paga no 10º dia útil. Bom, informações aqui do fundo então, ele que anunciou 43 centavos por cota, né, a valor de mercado, mais de 1% de dividendo. Fundo e o dividend yield também a valor de mercado mais de 16%. É um fundo que tem uma indexação aí preponderante pelo IPCA, tá? IPCA principal aqui, ó, 86,5% da carteira é a inflação mais 10,5%. E aqui ele fala que 90% da carteira no encerramento desse mês estava adimplente. Não é bem isso aqui não, tá? Na minha opinião, e até mesmo como cotista, até me sinto enganado com essa informação aqui, eu vou explicar o porquê. 109 mil cotistas, um pouco mais, né? E a participação na carteira teórica do IFIX é quase 0,5%. Indicadores econômicos, aqui ele fala sobre os indicadores, o IPCA teve uma queda aí no mês de junho, né? 0,21%, que vai fazer aí com que alguns fundos caiam os rendimentos, principalmente aqueles indexados ao IPCA, que é o caso do DEVA 11, e, IPCA, e o CDI foi 0,79% e GPM, ó, teve uma alta, hein? GPM aí com uma alta, provavelmente, ó, provavelmente não, com certeza já não é mais uma deflação, ó, 2,45, e GPM também é um índice bem perigoso aí, principalmente para a construção civil, que impacta diretamente aqui os fundos e também, né, para construção civil, mas os aluguéis também, né, que esse aqui era o indexador do aluguel e a gente vê muitos hoje indexado pelo IPCA, né, e essa é a situação atual. Aqui ele fala sobre os resultados, o fundo distribuiu em torno de R$ 6 milhões no mês de junho, 43 centavos, né, para os cotistas, dividend yield de mais de 1%, como eu já falei. E aqui, informações aqui, o que ele fala, que já distribuiu nos últimos 12 meses mais de R$ 6,30. Aqui fala sobre a indexação, né, IPCA mais 10,5% é o prêmio de risco médio, né, e sobre a carteira, é isso aqui que é importante, né, para a gente.
Junho foram realizadas assembleias, as chamadas AGTs, né, Assembleias Gerais de Titulares, para a reestruturação dos CRIs Xermin, Xemin 1, Xemin 2, GS Couto, que investe na parte de geração solar, né? E o pulverizado Ouro Invest, tá? Isso porque esses credores aqui são inadimplentes atualmente no fundo, né? São os atuais inadimplentes aí, principalmente agora. Se você acompanhar o relatório de maio para cá, pegar o histórico, né, de maio não, de abril para cá, a gente vai ver como a questão ali da inadimplência aumentou, praticamente dobrou de 5 para 10% os inadimplentes e também aqueles que estavam com pagamento em dia saiu de quase 50% para 33%. Isso é muito preocupante, por isso que eu te falei para vocês que essa questão aqui dos 90%, 90,7% inadimplente, para mim, eu me sinto enganado como cotista, porque não é uma informação real, porque muitos não estão pagando os juros, né? E os juros estão sendo jogados para frente, está sendo dados ali, está sendo dados para alguns a prorrogação desses juros, que é o chamado waiver, né? Jogando os juros para frente, dando carência para outros, né? Então, tá muito preocupante ali a situação, né, a gente pensou que o fundo agora ia voltar aos eixos e aí veio essas novas inadimplências aqui muito preocupantes, porque o Cheminho é quase 10% do PL do fundo, tá? 10%, por isso que teve uma queda bem grande daqueles que estavam com pagamento em dia. Então foi prorrogado por mais 30 dias e novas negociações nas obras dos projetos vinculados a esses CRIs aqui. Eh, Aqui, esses outros 2 aqui não têm um impacto significativo dentro do PL, tá, 0,62% do PL, 0,10% do PL não tem um impacto relevante. O preocupante aqui é o Chemin realmente, quase 10% do patrimônio aí do fundo sem receber praticamente os juros, né, desses 2 CRIs e a amortização, não sei como é que anda. Ele fala aqui também que houve recebimento do FII LSPA 11 finalmente, mas foi classificado como amortização. Classificado como amortização, ele não é distribuído, não vai para o resultado do fundo, né? Nem para o resultado contábil, nem para o resultado de caixa. Então, só vai para o caixa do fundo realmente, tá? Resultado apenas para o caixa do fundo e não é resultado para a distribuição ao cotista. Ele fala aqui sobre a questão turística de Gramado, né, que tem retornado alguns grandes eventos ali, o que pode fazer com que aqueles inadimplentes lá do início de 2023, né, possa realmente aí ter uma recuperação, né, depois do impacto, do novo impacto lá da crise climática, né, que atingiu lá Porto Alegre e consequentemente várias outras cidades também, até mesmo que aquelas que não foram impactadas pela questão climática, tem a questão também do turismo, né, que chega normalmente ali por Porto Alegre. Então, os eventos estão confirmados, né, apesar do aeroporto já foi reaberto e a questão hoteleira lá que o fundo tem financia grande parte lá das obras do setor hoteleiro, de alguns CRIs pertencentes às grandes empresas de lá, né, faz com que então tenha aí o movimento de turista volte novamente, né, não prejudicando então ali as questões da recuperação financeira desses CRIs. E em junho, o fundo, depois de muito tempo, eu não via muito tempo aqui algumas aquisições, né? O fundo adquiriu 34 milhões do CRI Pride Construtora, 18 milhões foram alocados na série sênior e 16 milhões na série subordinada, ou seja, tem um prêmio de risco um pouco maior, porque o fundo não saiu das características, tá? O fundo ainda é um fundo high yield, busca grandes dividendos, né? Então tem essas questões aí desses empréstimos, vamos dizer assim, né? Esses créditos com prêmios de riscos aí um pouco maiores, que normalmente da série subordinada tem esses prêmios de risco um pouco maior, porque não tem preferência na distribuição do caixa, né, do fluxo de pagamentos aí desses CRIs. Falando aqui dos resultados, a gente verifica que o fundo teve uma queda, né, de maio, né, principalmente em maio, porque como eu falei, relatório de abril já acusou ali
algumas empresas que não estavam com pagamento em dia, né, outras entrando em algumas carências e a partir de maio começou abril, maio começou ali então o aumento da inadimplência, tá. Então os recebimentos já foram prejudicados aqui em maio, continuaram sendo prejudicados aqui em junho e provavelmente vai manter para os próximos meses enquanto não se resolve essas questões, principalmente dos novos inadimplentes, né. Novos inadimplentes aí dentro do fundo. Correção monetária 1,7 milhões não teve muitas alterações, também não se sabe a questão do recebimento, mas como aqui é de regime de caixa, né, realmente é o que já recebeu aqui em relação à correção monetária. Aqui é o rendimento de caixa, né, o fundo então teve despesas de quase R$ 700 mil e resultado de 6 milhões aí praticamente, né, o que deu 43 centavos por cota. O fundo daqui fez uma reserva de lucro, tá, é aquele conta negativo, aquele que ele jogou esse valor para a reserva de lucro, 167 mil, e distribuiu 43 centavos por cota, o que dá aí a valor patrimonial, para a gente ter uma ideia, né, 0,44% de dividend yield, mas a valor de mercado, como ele está muito abaixo aí no valor de mercado, um pouco mais de 1%, quase 1,10%. Aqui a composição dos rendimentos, claro, o principal vem dos juros dos CRIs, né, e depois da correção monetária. A dividend yield do fundo ainda está numa média ali de 1,21%, porque o preço de mercado, né, que é a base desses percentuais aqui, está muito baixo ainda e diminuiu mais ainda agora o preço, né? O preço aí chegou abaixo dos R$ 40, então isso faz com que o dividend yield acabe aumentando. E o que a gente vê aqui, né, dentro aqui da composição do resultado é essa aqui, ó, Shemin principal, eh, só esse Shemin aqui de incorporação vertical possui 8,43% e o Shemin 2 tem uma participação menor, está mais para baixo, né, que está por ordem de percentual de PL. Então esse é o que entrou para a lista agora dos inadimplentes, aqui está em carência, porque já houve negociação, né, já houve negociação, mas não está pagando, né, a verdade é essa. A gente vê aqui que tem uma lista, principalmente daqueles com mais participações dentro do patrimônio líquido do fundo, ainda está em carência de juros, significando que não está indo nada para o resultado que é distribuído ao cotista, beleza? Mais para baixo na segunda página, onde tem os menores participações em relação ao PL, a maioria que está verde, né, e esse aqui é o destaque, esse é o destaque é que os pagamentos em dia ó, caíram muito. Se você pegar o relatório de abril, lá está em praticamente aqui 50%, e nesse de junho, os 33,6% tá com os pagamentos em dia, o que justifica aquela redução bem drástica lá nos juros recebidos lá no que a gente viu na DRE gerencial. Carência de juros também cresceu muito, né, de 30 e poucos por cento agora para quase 60% com os CRIs em carência, ou seja, que já teve alguma renegociação, né, e os inadimplentes praticamente dobraram, né, era em torno de 5%, agora quase 10% de inadimplente. Então, a gente pensa que vai melhorar, né, vem essas bombas aí para piorar a situação. Aqui nada mudou, o fundo então fez uma aquisiçãozinha lá, né, aumentou a participação aqui em subordinada e em sênior, né, dentro aqui dos segmentos não tiveram também grandes, alterações. IPCA é o principal indexador, 95,7%, pré-fixado é os outros 3,1% e tem poucos aqui em GPM, CDI e NPC. Quase 100% da carteira é protegida pela deflação, né, naqueles que são indexados pela inflação. Aqui é onde o fundo tem algum tipo de crédito aí, né, cedido, né, com financiamento, quase em todo o Brasil, né. E o andamento médio aí das obras da carteira está em 94%, muitos aqui 100% concluído, né. E dentro das vendas, né, 82% em média, apenas 3 aqui com 100% das vendas concluídas. Portfólio dos FIIs é esse aqui, também não mudou nada, né. E o que ele recebeu aí, as amortizações foram do LSPA, e que é semelhante a um CRI, como ele fala aqui, né, muitíssimo similar ao ativo de dívida, tá. Pois possui prazo, remuneração e garantias definidas, mas tem uma pequena parcela aqui do PL também em torno de 0,5%.
É só bomba, né, aqui, né, praticamente que paga dividendo para ele aqui é o DPRO 11 e o DVFF 11 que são do grupo Devan, né. Então também tem ali os fundos da própria gestora. E dentro da liquidez média no mercado também teve uma queda, como a gente verifica aqui, né, mês de junho também tiveram menos dias úteis, né, 26,6 milhões de reais, o que deu uma média aí de mercado em pouco mais de 550 milhões de reais de média de liquidez diária no mercado secundário. O giro de cotas foi de 4,8%, né? Então, média aí que tem esse giro médio que ele tem observado aí nos últimos meses realmente. E aqui ele fala sobre o preço de fechamento, ó. Depois de alguns meses, o preço de fechamento, na verdade, desde o ano passado, né, nos últimos 12 meses, o fundo não tinha fechado a base abaixo dos 40, né? Como a gente vê no histórico aqui, ele não tinha fechado abaixo dos 40 ainda, a primeira vez foi em junho, mas eles já tiveram negociações dele ali abaixo, inclusive, dos 39, tá? E hoje estava próximo ali aos R$ 39, provavelmente em julho vai fechar aí abaixo dos R$ 40 novamente. E mais uma vez a quantidade de cotistas diminuiu do mês para o outro, né? 111 mil para 109 mil cotistas, é o que a gente verifica aqui. E essa é todas as especificações aí da carteira do fundo. Você pode baixar o relatório que eu estou deixando na descrição do vídeo e fazer uma leitura mais detalhada dentro desse portfólio aqui do fundo, beleza? Então é isso aí, Deva 11, como a gente pensa que vai, né? Parece até um cavalo paraguai, né? E nada, parece que a gente nada e vai para morrer na praia. Então, fundo depois aí de ter praticamente renegociado, reequilibrado, né? Apesar de os preços não terem alterado no mercado, veio aí essas inadimplências aí agora, o que praticamente o fundo dá, pelos percentuais ali de pagamentos em dia, o fundo está praticamente 2/3 inadimplentes, ou seja, sem receber nada, né, de juros, que é realmente o que é distribuído para o cotistas, e o que o cotista está recebendo hoje praticamente é apenas 1/3 da receita que o fundo deveria receber se todos os CRIs estivessem adimplentes. Então, é uma situação muito difícil, né? Siga o cotista aí do fundo, não vale a pena vender pelo prejuízo que está, porque ele ainda está pagando dividendo, então permaneço com ele aí, né? Aí até se estabilizar isso aí, né? E vamos ver até quando isso aí vai durar, beleza? Então é isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa suas opiniões aí nos comentários do vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.